Oi, pessoal. Aqui quem fala é o professor Rodrigo Antunes, do projeto Sua Escola Tem História. Eu vim dar um pequeno depoimento a respeito de como foi ser professor de um CIEP no estado do Rio de Janeiro. Eu trabalhei no CIEP Darcy Vargas, CIEP 228, em Duque de Caxias, uma cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro, e foi minha primeira experiência como professor. Eu ingressei pelo concurso público na rede estadual no ano de 2010. Comecei a trabalhar em junho nessa escola e trabalhei nessa escola até o ano de 2019, quando eu pedi transferência para outra região aqui do Rio de Janeiro. Trabalhar no CIEP foi algo impactante. Primeiro porque eu sou filho de uma professora que trabalhou no programa do CIEP também no ano de 1988 até 1992. E eu me lembro de quando criança ter ido ao CIEP e ter me impactado bastante com o programa, com a qualidade do espaço físico, do ambiente físico onde as crianças estudavam, se alimentavam, tomavam banho, brincavam. E para mim aquilo não parecia uma escola na perspectiva de criança, porque eu estudava numa escola tradicional em Nova Iguaçu, uma escola particular em que a gente não podia nem olhar para o lado, que a gente era repreendido, não, tinha que andar em forma, prestar juramento à bandeira, enfim, tinha um rigor, tanto na postura quanto na vestimenta. E no CIEP eu me senti livre junto com outras crianças, passei um dia maravilhoso junto com a minha mãe e guardei aquela imagem de uma escola bem divertida, bacana, onde eu pude comer, onde eu pude tomar banho. Eu passei um dia inteiro como se fosse uma colônia de férias. E teve um momento também de estudar junto com os outros alunos. Para mim foi assim bastante impressionante. Quando eu passei no concurso público, eu tive que escolher a escola onde eu ia atuar. E eu escolhi um CIEP por causa da praticidade. Era mais próximo da linha do trem, era perto da linha do trem em Saracuruna, em Duque de Caxias, e eu também morava perto da linha do trem em Bom Sucesso, então eu uni o útil ao agradável. Só que ao entrar no CIEP eu achei, eu me impactei de maneira negativa, porque aquela noção que eu tinha de que o CIEP era um espaço inclusivo, em que as crianças se alimentavam e também podiam brincar, jogar bola, passar o dia inteiro tendo aulas diversas, acesso à biblioteca, aquilo foi por água abaixo, aquilo que eu pensava. A biblioteca da escola era toda rachada, a estrutura não era uma estrutura adequada até em algumas salas, com cadeiras quebradas, quadro negro danificado, enfim. E isso me causou bastante. Eu fiquei bastante impressionado com a diferença de como nos anos 80 o CIEP era um modelo de escola, era uma escola modelo, né? E agora nos anos 2010, o CIEP tinha o seu programa totalmente desfigurado por diversas políticas públicas que sucederam ao governo de Leonel Brizola. Falando sobre isso, esse é o tema da minha dissertação de mestrado, intitulado Memórias e Histórias do CIEP 228, Brizolão Darcy Vargas, uma construção coletiva. Nesse trabalho, eu, junto com alunos, fui pesquisar a história do CIEP 228 e a história do programa de CIEPs no estado do Rio de Janeiro. E nós criamos um centro de memórias desse CIEP, assim como fizemos também um documentário e construímos também um manual de como montar centros de memórias nos mesmos moldes nas escolas espalhadas por todo o Brasil. Caso vocês queiram ver, é só procurar pela minha dissertação, Rodrigo Antunes Correia. A dissertação é de 2018 pela UFRJ. Mas se você não quiser ainda ler a dissertação, eu transformei ela num capítulo de um livro chamado Ensino de História como Emancipação. Esse livro foi lançado no ano passado e a experiência de construir um centro de memórias no CIEP Darcy Vargas foi transformada no capítulo A Construção do Centro de Memórias Darcy Vargas, uma experiência com a história local no ensino de história, onde eu conto como é que foi a experiência de trabalhar como professor e de atuar como um professor pesquisador
pegando todos os alunos e os incentivando também a trabalhar com a história de maneira mais prática, mais pragmática e articulando a história local ao ensino de história. Enfim, foi um prazer falar com vocês e espero que a gente se veja mais adiante. Um forte abraço.